Dia 5 da nossa leitura comentada. Boa tarde, seja bem-vindo. Gente, nem acredito, já estamos na página 73 do nosso livro, da nossa leitura comentada sobre neurociências e fé. Para quem não participou dos primeiros dias, o livro é esse aqui, ó, Ative Seu Cérebro, de uma neurocientista cristã. Ele é surreal, ele é fantástico, eu já li, nossa, muitas e muitas vezes, e sempre que eu posso eu volto e eu revisito, porque ele tem tanta informação extraordinária que vale a pena ler várias vezes. Estou aqui toda montada porque eu estava gravando. Hoje nós vamos começar um programa de aceleração para terapeutas, psicólogos, psicanalistas. Vou pedir para você clicar nessa setinha aqui, ó, e encaminhar essa live para as pessoas que você conhece, que você acredita que gosta de desenvolvimento humano, que gosta de neurociência, porque eu vou fazer a leitura do livro e vou explicando conforme eu vou sentindo necessidade. Se você nunca leu um livro completo, sua chance de conseguir fazer isso. Estamos aqui todos os dias às 13 horas para fazer a nossa leitura comentada. Então, ó, manda aí nos grupos que você conhece, encaminha essa live para as pessoas que você sabe que vai gostar e agora a gente vai dar início. Só que vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Fala aí para mim. De onde você está me assistindo? Ó, Roberta entrou. Fala, Rô. Já temos 2 aulas colocadas lá, hein? Vocês não têm ideia do tanto de coisas que eu já fiz hoje. Eu já gravei publi, eu já gravei anúncio, eu já gravei aula, eu já editei aula. Olha que loucura, já fiz academia, já treinei. Estou em jejum intermitente, então ainda não comi, não me alimentei. Malu Miralha, sua maravilhosa. Malu tá lá no nosso programa de aceleração, né, Malu? Eu vi que você entrou lá, maravilhosa. Nosso programa de aceleração para terapeutas, ele não é para todo mundo. Você precisa estar no mesmo momento que as outras pessoas que estão lá para fazer sentido. Então você precisa ser aceito para entrar, mas vale muito a pena. Vai ser um grupo super restrito, porque eu quero dar o máximo de atenção que eu puder para a galera que vai estar lá. Nádia maravilhosa entrou. Ó, Cândido Godoy, Rio Grande do Sul, que legal. Se você conhece amigos, psicólogos, terapeutas ou pessoas que gostam, ia perguntar, já comeu? Não comi, tô na água ainda. Ou gostam de desenvolvimento humano e neurociências, envia essa live. Combinado? Vamos começar? Então vamos lá. Se você não assistiu os primeiros, não tem problema, porque tá salvo, tá lá no meu feed, você vai conseguir assistir e vai ser super importante para você fazer uma sequência lógica aí na tua cabeça. Mas se você não assistiu, você vai conseguir ler hoje junto comigo e entender o que eu tô falando, porque eu vou tentar ser o mais didática possível. Nós estamos na página 73. Aprisione esses pensamentos. Qual que é a passagem bíblica? Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Uma curiosidade: se você é cristão e você gosta de ciência e neurociência, um livro da Bíblia que vai ser muito legal você ler para entender sobre mentalidade, sobre mente, é Romanos, ok? A habilidade de acalmar sua mente, concentrar o conceito científico relacionado. Quando observa objetivamente seu próprio pensamento com o fim de encontrar os que são ruins, você na verdade direciona sua atenção para impedir o impacto negativo e estabelecer novos circuitos saudáveis em seu cérebro. Em suma, isso daqui é pensar sobre o que você está pensando. Nós somos os únicos animais que conseguem fazer isso. Pensar sobre o que está pensando. Olha que incrível. A habilidade de acalmar a sua mente, concentrar sua atenção na questão atual, monitorar seus pensamentos e eliminar as distrações que passam pelo seu caminho é uma habilidade poderosa
e excelente que Deus lhe deu. Porém, na era agitada em que vivemos, temos nos treinado nessa habilidade natural e necessária. Natural porque está estabelecido na estrutura do cérebro, permitindo capturar e disciplinar pensamentos ruins e caóticos. E ela é necessária porque acalma nossos espíritos para assim nos sintonizarmos e ouvirmos a Deus. Quando temos a consciência dessa forma de monitorar nossos pensamentos, mudamos nossa conexão com Deus, a qual deixa de ser desinteressada e independente e passa a ser envolvida e dependente. Pesquisas dos anos 1970 mostram que monitorar nossos pensamentos de uma forma disciplinada, em vez de deixá-los acontecer desenfreada e caoticamente, pode trazer mudanças impressionantes em como nos sentimos e pensamos. Essa mudança é evidenciada no funcionamento emocional e cognitivo, assim como no nível nervoso. Minha pesquisa mostra que pensar de maneira concentrada e controlada leva a uma melhoria impressionante no funcionamento cognitivo e no equilíbrio emocional. Libertando-se de fardos. Disciplinar e controlar os seus pensamentos é um dos primeiros passos para se libertar dos fardos do mundo e começar a aproveitar a vida apesar deles. Quando observa objetivamente seu próprio pensamento com o fim de encontrar os que são ruins, você, na verdade, direciona sua atenção para impedir o impacto negativo e estabelecer novos circuitos saudáveis no seu cérebro. Então, assim, toda vez que você está pensando algo ruim e que você para aquele pensamento para pensar sobre o que você está pensando, é como se o seu cérebro, naquele momento, ele encontrasse uma forma de resolver, de solucionar aquele pensamento ruim. A passagem 2 de Coríntios, que está lá em capítulo 10, do versículo 3 ao 5, é bastante clara quanto às instruções nessa questão, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Em Provérbios 4, do 20 ao 22, fala: o sábio conselho é: atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. O principal sucesso no monitoramento de seus pensamentos será concentrar-se no caminho de Deus primeiramente, não nos caminhos do mundo. E a ciência está mostrando que meditar nos elementos do ensino de Jesus estabelece os novos circuitos saudáveis no cérebro. A ciência mostra os benefícios de monitorar seus pensamentos. Quando você toma uma decisão consciente de concentrar-se e direcionar sua atenção da forma correta, você muda a matéria física. Seu cérebro e seu corpo mudam de maneira saudável. Monitorar propositalmente seus pensamentos pode controlar o processamento sensorial do cérebro, a reestruturação dele, os neurotransmissores, a expressão genética e a atividade celular em uma direção negativa ou positiva, você escolhe. Aqui ela está falando que todas as vezes que você decide de forma intencional pensar sobre o que você está pensando, você torna essa atitude numa sensibilidade maior do seu cérebro em relação a coisas negativas. Então, toda vez que um pensamento negativo for chegar, o seu cérebro, ele está mais sensível, ele te comunica logo no início, você consegue redirecionar esse pensamento e não permitir que ele se torne cada vez maior e mais intenso. Quantas vezes você tem pensamentos intrusivos, por exemplo? Você começa a pensar sobre algo ruim e de repente aquele algo ruim toma conta de tudo, você não consegue mais parar de pensar sobre isso. Tudo que você pensa é aquele algo ruim. Isso porque o seu cérebro ele ainda está imaturo em relação a essa percepção.
Quando você começa a treinar, eu comecei a pensar em algo ruim. Peraí, por que eu tô pensando sobre isso? Qual que é a lógica disso? Será que eu tenho que acreditar nisso que eu tô pensando? Você vai fortalecendo esse circuito e essa sensibilidade do seu cérebro, a percepção de que um pensamento ruim está chegando, fica maior. Ele fica mais forte em relação a isso. Então, quando algo ruim chega, ele já sinaliza, opa, coisa ruim, resolve aí, que eu não quero ficar nessa vibe, não. É isso que acontece com o seu cérebro. Os benefícios são ainda maiores do que o que os cientistas da década de 70 e 80 imaginavam. Meus pacientes que tiveram sucesso com terapia deram seus primeiros passos rumo ao êxito quando começaram a concentrar a atenção e monitorar os seus pensamentos. Por exemplo, eu não consigo fazer isso, é difícil demais, nunca funcionou antes e eu não sou inteligente o suficiente. Não é exagero enfatizar os benefícios de monitorar quaisquer pensamentos negativos como esses. E não monitorar esses pensamentos pode levar a uma espiral decadente rumo à confusão e a vários níveis de desespero mental. Quando você questiona o que você está pensando, na maioria das vezes você percebe que aqueles pensamentos não faz jus à realidade. Então, por exemplo, nossa, tudo na minha vida tá uma droga. Questionar isso é importante. Será que tudo na minha vida tá uma droga mesmo? Será que não tem uma pequena parte da minha vida que não tá tão ruim assim? E o teu cérebro começa a ser direcionado para essa parte resolutiva e começa a encontrar coisas que não são tão ruins assim. Logo, aquele amontoado de coisas ruins que você estava vivendo começa a diminuir. O médico e o monstro. O interessante conjunto de pesquisas mostra como esse tipo de proteína, chamada proteína priônica, trabalha mais ou menos como o médico e o monstro. A história, frequentemente usada como uma metáfora do homem bom que esconde um lado ruim. Quando uma proteína priônica reage consigo mesmo, ela realiza um papel crucial em doenças neurodegenerativas, que levam a síndromes terríveis, como a doença da vaca louca. Mas cientistas descobriram que a proteína priônica é gerada em uma grande quantidade em sinapses. O ponto de contato onde sinais são passados de uma célula nervosa para outra. Então, só para vocês entenderem o que é uma sinapse. Deixa eu pegar aqui duas canetas. É como se isso daqui fossem 2 neurônios. E toda vez que uma informação acontece ou um estímulo é gerado, um neurônio se aproxima do outro e essa ligação se chama sinapse. Deu para compreender? Então, é como se aqui fosse a cabeça do neurônio e aqui fosse a cauda dele. Vou falar dessa forma para ficar de mais fácil compreensão, tá? Não vou falar de forma técnica. Então, os axônios, que é o corpinho, e os terminais sinápticos, que é como se fossem uns raminhos que ficam aqui no final, se conecta com a cabeça do outro neurônio. E essa conexão é o que as pessoas chamam de sinapse. É uma ligação entre um neurônio e outro. Deixa eu ver se vocês conseguiram compreender. Conseguiram entender o que é uma sinapse? Dá aí um joinha para mim se vocês conseguiram entender. Ok? E através dessa sinapse que é liberado o que a gente entende por neurotransmissor. Ok? Ficou simples, né? São 2 neurônios que se encontram, fazem uma ligação. Esse ponto de contato, essa ligação entre um neurônio e o outro é o que a gente chama de sinapse neural, ok? Essa sinapse vai fazer a liberação de um neurotransmissor. Fechado? Então, eu vou desativar aqui para a gente dar sequência. E hoje eu vou tentar fazer uma leitura mais curta, porque hoje nós temos primeiro dia do encontro com as nossas incríveis do programa de aceleração para terapeutas e psicólogos e neuropsicoterapeutas, então eu preciso acelerar o processo. Prions ajudam a criar memórias autossustentáveis e de longo prazo.
Eles também são importantes na neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se refazer, de se remodular frente a um acontecimento ou a uma informação nova, que é a mudança e a estruturação que acontece em nosso cérebro quando pensamos e aprendemos, e finalmente eles estão envolvidos na neurogênese. E neurogênese é o nascimento de novos neurônios, ok? Gênese, nascimento, neurônios. Aí lembra que todas as vezes que a gente vai estudar que eu não compreendo uma palavra, eu, principalmente dentro da ciência, eu posso tentar buscar a etimologia dessa palavra. Uma mente caótica, cheia de pensamentos ruins, não monitorados de ansiedade, preocupação e toda e qualquer variação de emoções relacionadas ao medo envia o sinal errado. Outro exemplo de círculo vicioso. O estresse é a chave para entender a ligação entre a depressão e as doenças cardiovasculares. Pesquisas mostram que 40 a 60% dos pacientes de doenças cardiovasculares sofrem de depressão clínica e de 30 a 50% dos pacientes que têm depressão clínica correm o risco de ter doenças do coração. Não monitorar e impedir esses pensamentos leva a outros que são tóxicos e negativos a se estabelecerem no cérebro. Isso pode levar a pensamentos depressivos, os quais levam o corpo a ir para o nível 2 de estresse. Então aqui ela está falando sobre a importância de você monitorar o que você está pensando. Quando você monitora o que você está pensando, você impede que mais pensamentos depressivos tomem conta. E não tendo uma quantidade maior desses pensamentos depressivos, você pode evitar, por exemplo, doenças cardiovasculares. Em resposta ao sistema imunológico, produz proteínas chamadas citocinas, incluindo uma chamada interleucina 6, como uma resposta inflamatória e positiva para proteger o cérebro e o corpo contra o estresse. Se o estresse não é controlado, a depressão aumenta. Lembrando que estresse ele não é negativo. A gente precisa de níveis controlados de estresse para que a gente viva, para que você faça coisas, por exemplo. Você precisa de um nível controlado de estresse para você acordar. Você precisa de um nível controlado de estresse para estudar, para fazer uma prova, para ver alguém. Agora, quando o nível de estresse passa para 2 e 3, aí ele começa a se tornar negativo para o nosso corpo. Se o estresse não é controlado, a depressão aumenta e a pessoa passa para o nível 3 dele. Com o tempo, a inflamação também aumenta e pode levar à arteriosclerose, é o endurecimento das artérias, tá? E as doenças cardiovasculares. Tudo isso acontece pela falta de monitoramento dos pensamentos tóxicos e negativos. E esse é apenas um processo doentio. Há uma multidão de outras manifestações que ocorrem devido ao não impedimento desse ciclo. Pesquisas recentes mostraram que ensinar estratégias para lidar e controlar o estresse, a reação do corpo a pensamentos tóxicos, poderia fazer com que indivíduos suscetíveis à esquizofrenia e outras desordens neuropsiquiátricas fossem menos vulneráveis. Leva apenas de 5 a 16 minutos por dia. Prestem atenção. Pesquisas mostram que de 5 a 16 minutos por dia de monitoramento meditativo e focado dos pensamentos alteram o estado das partes frontais do cérebro que são mais propensas a interagirem com o mundo. Pesquisas também mostram que esses mesmos 5 a 16 minutos de atividade mental profunda e intensa aumentavam a chance de se ter uma perspectiva mais feliz sobre a vida. E aí as pessoas querem soluções mágicas. Mas se você falar para elas assim, se você reservar de 5 a 16 minutos do dia e fazer uma meditação específica ou tiver um tempo específico para pensar sobre o que você está pensando, vai melhorar significativamente o seu processo de depressão ou ansiedade generalizada. Você sabe o que a pessoa faz?
Ela não faz. Por quê? Porque ela quer uma solução mágica, ela quer um remedinho que ela vai tomar e vai solucionar o problema. Mas ela reclama e não consegue fazer o mínimo. Aí você fala, Cíntia, mas uma pessoa que está num estado profundo de depressão, às vezes no primeiro dia ela não consegue fazer nem 5 minutos, mas 1 minuto ela consegue, 2 minutos ela consegue, e aí você vai aumentando gradativamente, mas sem ação não tem transformação, não adianta. Eu vejo mulheres que fizeram um processo de mentoria comigo há 2 anos, e às vezes acharam que não tiveram resultado significativo. Mas para pensar, 24 meses, se todos os meses ela melhorasse 1%, depois de 24 meses é 25% da sua vida melhor. Se eu falar para você hoje, eu posso melhorar a sua vida financeira em 25%, tá legal ou não tá? Eu posso eliminar 25% do seu sobrepeso, tá melhor ou não tá? Mas as pessoas não prestam atenção nos micros, porque ficam só focadas no macro. E aí nunca tem resultado nenhum. E pior, começa ao invés de melhorar, piorar. Hoje eu tenho a grata surpresa de olhar para as minhas mentoradas e mais de 90% terem tido uma melhora muito significativa. Absurdamente significativa. E hoje, na nossa aula da noite, no nosso programa de aceleração para terapeuta, psicólogo, eu vou falar de uma pessoa especial. Tem várias, mas eu vou falar da Elaine Castilho. Porque eu nem sei se ela tá aqui na nossa live de hoje. Se você tiver, você se manifesta, Elaine. Quando ela entrou no nosso programa, no nosso processo de mentoria, ela chegou com burnout. Ela chegou assim, ó, quase surtando mesmo. E fez uma transição de carreira. Ela tinha um salão de beleza super famoso. Ela fez uma transição de carreira, se tornou terapeuta, neuropsicoterapeuta, na verdade, e na época nós identificamos que o nicho dela seria mulheres 40 mais, o subnicho dela seria menopausa, e ela foi maturando essa ideia, e parecia que nada tinha acontecido. Eu apertava ela, e aí, Elaine, bora. Cara, nesses últimos dias ela tomou um gás e ela se posicionou de verdade, ela já tem se tornado autoridade nessa área. Então, às vezes, um processo que você fez 2 anos atrás, você vai melhorando 1%, e de repente, esses 24%, 25% desses 2 anos, eles aparecem de uma vez só e o resultado é fantástico. Então, para de querer melhorar 30%, 40%, 50%, 60%. Foca em melhorar 1%. Depois mais um e o resultado vem. Nosso normal é a perfeição. E é por isso que a gente é tão perfeccionista e a gente se cobra tanto. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E temos a mente de Cristo. Lembra que eu falei para vocês que nós fomos criados... O corpo estava lá, mas não tinha vida. E para que tivesse vida, Deus ele soprou na narina do homem o seu fôlego de vida. Seu espírito foi soprado para lá, que é a nossa mente, ou seja, a mente de Cristo. O que comanda o seu cérebro e depois o seu corpo é de fato sua mente. Nosso estado normal é a perfeição. Por isso que toda vez que você leva o teu corpo, a sua mente, pensar contra isso, você acaba gerando dano fisiológico. A ciência agora é capaz de demonstrar que somos movidos a amor. E o medo, que traz tudo que é tóxico, não é, portanto, o nosso estado normal. Você não foi preparado biologicamente para lidar constantemente com o medo, porque não faz parte da tua natureza. Isso significa que nossa tendência natural, inspirada em Deus, é ao otimismo e a saudáveis e bons pensamentos. Temos assim uma liberdade dada por Deus para escolher entre o certo e o errado, mas ela vem junto com condições. Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Você não pode escolher entre tomar um copo de refrigerante e um de água?
Você não pode escolher entre não sei nadar, ficar do lado de fora da água ou pular no rio. Você pode escolher. Você pode o tempo inteiro escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Somos nós que fazemos essa escolha, só que o resultado ele vem. Quando más escolhas são feitas ou aqueles pensamentos negativos não são monitorados, a estrutura nervosa ela é distorcida, o que resulta em interrupção da função normal. Gente, faz aí um print, porque depois eu esqueço. Fez? E eu vou esperar vocês com muito carinho printar, postar lá nos stories de vocês e me marcar e convidar as pessoas para estarem aqui conosco amanhã, porque amanhã a gente tem mais, tá? Deus criou o ser humano para observar seus próprios pensamentos, capturar os que são ruins e livrar-se deles. A importância de monitorar esses pensamentos não pode ser subestimada, pois pesquisas mostram que a vasta maioria das doenças físicas e mentais vem da nossa vida mental, não do ambiente e nem dos genes. Uma mente indisciplinada é cheia de uma corrente contínua de preocupações, medos e percepções distorcidas que iniciam processos degenerativos na mente e no corpo. Não podemos deixar de levar cativos todos os pensamentos à obediência de Cristo. Vamos lá para um resumo. Eu vou para um resumo e depois do resumo eu vou trazer algumas aplicações práticas sobre isso que a gente falou aqui agora. Eu vi que a Ana Maria acabou de entrar. A Ana Maria vai fazer o primeiro evento de inteligência emocional aqui em Luanda. Boa sorte, Ana. Que seja bênção, que dê tudo certo. Vamos lá. Lembrando vocês, pessoal que está no programa de aceleração para terapeutas, para psicólogos, psicanalistas, nós vamos ter uma aula hoje à noite e nós vamos falar sobre o que vai ter no programa e vocês já vão poder acessar conteúdos incríveis para você poder encontrar seu nicho e subnicho e começar a sua construção de autoridade. Uma das maiores dificuldades que os profissionais da área da saúde mental encontram, principalmente na hora de atuar, é não ter autoridade sobre o que fala. Se sente completamente inseguro, não tem estrutura e metodologia própria para atendimento e na hora de atender fica completamente perdido, se sente inseguro. Eu vejo tantos colegas da área da saúde mental que são excepcionais tecnicamente, mas que tem uma insegurança absurda. E aí começou a profissão, começou a carreira com um propósito lindo de ajudar pessoas e hoje essa profissão se tornou um tormento na vida dele. Gente, se tem uma profissão que nós vamos nadar de braçada é a área da saúde mental. As pessoas nunca estiveram tão adoecidas. E diferente de há um tempo atrás que ninguém via valor em fazer terapia, as pessoas achavam que terapia era para gente louca, né? Que psicólogo era para louco. Hoje não, graças a Deus as pessoas têm mudado essa mentalidade e têm procurado cada vez mais. Se você é profissional da área da saúde mental, você tiver uma estrutura mínima para ser um profissional de autoridade, não tem como você não viver bem profissionalmente. Vamos lá? Então, hoje, para vocês terem ideia, uma consulta minha terapêutica é mais cara do que a consulta de muitos médicos. Mas isso é uma construção de autoridade. E dá trabalho, exige execução, mas é super possível. Então, vejo vocês, profissionais da área da saúde mental, à noite. Nosso grupo extremamente seleto, seremos só nós, porque eu vou pegar na mão de vocês e a gente vai construir a autoridade de vocês. Vamos para o resumo do nosso capítulo. Nós já estamos no capítulo 4, página 78. A estrutura do cérebro nos permite monitorar e disciplinar pensamentos caóticos. Diferente de outros animais, nós podemos pensar sobre o que estamos pensando principalmente por causa de uma área do nosso cérebro, que é a área cortical, que é a parte externa, a que está mais para fora do nosso cérebro,
e muito mais por conta dessa região frontal, ou seja, nosso córtex pré-frontal, ok? 2. Monitorar nossos pensamentos é necessário para acalmar nossos espíritos, para assim nos sintonizarmos e ouvirmos a Deus. 3. Quando temos consciência dessa forma de monitorar nossos pensamentos, mudamos nossa conexão com Deus, a qual deixa de ser desinteressada e independente e passa a ser envolvida e dependente. Cíntia, eu queria tanto ter uma relação melhor com Deus. Cíntia, queria conseguir meditar mais na palavra, queria conseguir orar. Se você não estimular a parte que é responsável por manter constância nisso, que é o teu córtex pré-frontal, você não vai conseguir. 4. Pesquisas de 1970 mostram que monitorar nossos pensamentos de forma disciplinada, em vez de deixá-los acontecer de forma desenfreada e caoticamente, pode trazer mudanças impressionantes em como nos sentimos e pensamos. Monitorar propositalmente seus pensamentos pode controlar o processamento sensorial do cérebro, a reestruturação dele, os neurotransmissores, a expressão genética e a atividade celular em uma direção negativa ou positiva. É você que vai escolher. 6. Uma mente caótica, cheia de pensamentos ruins, não monitorados de ansiedade, preocupação e toda variação de emoções relacionadas ao medo, envia um sinal errado até o nível do DNA do cérebro. O que você pensa altera a estrutura do seu DNA. E isso é comprovado cientificamente, tá? Pesquisas mostram que de 5 a 16 minutos por dia de monitoramento meditativo e focado dos pensamentos alteram o estado das partes frontais do cérebro para que sejam mais propensas a interagirem com o mundo e aumentam a chance de se ter uma perspectiva mais feliz sobre a vida. 8. Somos movidos a amor e posteriormente é que aprendemos o medo. Ou seja, diferente do que muita gente fala, que existe medo aprendido e medo inato, na verdade nós fomos obrigados a aprender a lidar com o medo, mas nós não fomos projetados para o medo. Lá na Bíblia, quando Deus criou o homem, que ele conta, em Gênesis, que ele criou o homem, o único motivo pelo qual o homem poderia ter medo seria do quê? Dos animais selvagens? Mas Deus deu autoridade ao homem sobre todo e qualquer animal selvagem. Então, por qual motivo Deus nos criaria com os circuitos neurais para o medo se nós não tínhamos do que temer? Então nós fomos criados para o amor, somos imagem e semelhança de Deus, Deus é amor, então fomos criados com circuitos neurais para lidarmos e irmos rumo a tudo que se refere a amor. Quando o homem pecou, ele vai lá e fala para Deus que, Senhor, tive medo e me escondi. A partir do momento que o pecado entrou, o medo se instalou e aí começamos a precisar, a aprender a lidar com medos para nos proteger de coisas que não precisaríamos antes. Se você prestar atenção, uma criança ela não nasce com medo. Ela começa a adquirir medo a partir do momento que ela começa a aprender com outras pessoas. Se você colocar uma criança numa ribanceira, ela vai descer. Ela não tem noção de que aquilo é perigoso. Mas aí o adulto vai lá e fala, não pode, é perigoso, você vai cair. E ali ela começa a ter medos aprendidos. E você ao longo da tua vida foi aprendendo a ter medo de várias coisas. Às vezes você começou a ouvir os teus pais, a tua mãe, que tiveram muito problema em relacionamentos de amizade. Filho, não confia em ninguém, todo mundo é falso, não existe amizade verdadeira, é tudo interesse. Esse medo de se relacionar, você não nasceu com ele. Ele foi um medo aprendido. A tua mãe teve problema, o teu pai batia nela ou o teu pai a abandonou, por exemplo.
E ela começa a falar que casamento nenhum dá certo. Negócio, filha, é você ser independente, estudar, ter o teu dinheiro, comprar a tua casa. E aí você passa a ter medo do quê? Medo de relacionamento, porque todo homem é igual, todo relacionamento é perigoso, porque uma hora ele vai te abandonar, te deixar sozinha, e se você não estiver preparada financeiramente, você vai ficar a ver navios. E aí você passa a ter medo de se entregar verdadeiramente para um relacionamento. Só que o seu cérebro, ele é um órgão de sentido, de significado. E ele vai te levar a viver tudo aquilo que você tem medo para dar sentido àquilo que você está pensando. E ao invés de você buscar um homem diferente daquilo, você vai buscar um homem igual ao que a tua mãe escolheu para dar sentido àquilo que você viveu. Porque tudo que é diferente disso, teu cérebro não conhece. E tudo que o teu cérebro não conhece, que é desconhecido, ele não te permite viver. Para você possuir algo, você tem que conhecer antes. Imagina que eu falo para você, talvez muitos conheçam o carro da Tesla, mas vamos supor que você não conhecesse um carro da Tesla. Para você possuir esse carro, antes você vai precisar conhecer. Para fazer sentido você comprar aquilo ou não, certo? Para o teu cérebro é exatamente a mesma coisa. Cíntia, meu pai era um cachorro salafrário, né? Um sem vergonha, fui lá e casei com um homem igual. Por quê? Porque para o seu cérebro era o único tipo de relação que fazia sentido. Para você escolher alguém diferente, você teria que ter conhecido uma relação diferente para entregar ao seu cérebro o sentido dessa relação. E aí, quando a gente vê, por exemplo, mulheres que em casa tiveram relacionamentos destruídos, né? Mas que casaram bem, pode ter certeza absoluta que você em algum momento conheceu algum casal, algum tipo de relação que naquele momento você atribuiu um bom significado. E você falou pro seu cérebro assim, é esse tipo de relação que eu quero, tá? É isso que eu preciso viver. Por isso que atribuir sentido e significado certo para o seu cérebro faz com que você faça escolhas mais assertivas. Ok? Então, se você, por exemplo, eu tenho muita coisa para fazer hoje. E o meu marido, a hora que ele me deixou aqui no escritório, ele falou, amor, você tinha falado que a leitura comentada não seria uma obrigatoriedade, que o dia que desse para você fazer, você faria, o dia que não desse, você não faria. Só que a leitura comentada, ela é para vários fatores. Primeiro deles é porque eu decidi disseminar o máximo de conhecimento que eu tenho para as pessoas. Se eu não me esvazio daquilo que eu aprendo, eu não abro espaço para aprender ainda mais. Se eu fico só colocando para dentro, vai chegar uma hora que vai surtar, vai travar e nada vai entrar mais. Então, conhecimento é assim, quanto mais você dá, mais você consegue absorver. Então, eu preciso passar para as pessoas aquilo que eu estou aprendendo. Só que tem um outro fator. Eu quero voltar a ter constância em estudo e eu quero conseguir fazer lives diárias. Eu entendo claramente que os resultados que eu não alcancei no ano de 2023 foi porque eu tinha me proposto a fazer lives diárias. Só que qual é a parte difícil de fazer lives diárias? Eu tenho milhares de seguidores. Primeiro, o Instagram não entrega para todo mundo. Segundo, a gente disputa espaço com muita gente. Então você começa a fazer lives e de repente você está falando com ninguém. Passar por esse processo, ele é muito difícil, mas o resultado de ter centenas de pessoas numa live passa pela constância de fazer live mesmo que não tenha ninguém me assistindo. E quando eu cheguei aqui, eu pensei em todas as coisas que eu tinha para fazer, as aulas que eu tenho para gravar. Eu vou trabalhar hoje provavelmente até umas 11h30 da noite. Amanhã eu tenho o dia cheio. Eu estou sem ar-condicionado no meu escritório. Estou tendo que gravar sem ar-condicionado. Qual foi a primeira coisa que o meu cérebro falou? Lembra que você falou que você não precisava fazer todos os dias? Aí o meu marido vai e fundamenta isso. Amor, lembra que você falou? Só que se eu falho um dia, eu dou ao meu cérebro a possibilidade de não fazer. O que eu fiz? Falei, não. Com correria, sem correria, se eu determinei para mim que esse é um hábito
que eu quero incluir na minha vida, porque eu sei os resultados que ele pode me trazer a nível de conhecimento, a nível de absorção de conteúdo, a nível de autoridade e a nível de resultado, eu vou precisar passar pelo processo. E o processo nem sempre é confortável. Então, cá estou eu, com um monte de coisas para fazer, mas cumprindo com o compromisso, não que eu fiz com vocês. Porque eu tinha falado que podia ser que tinham dias que eu não conseguiria, mas o compromisso que eu fiz comigo mesmo e que há 1 ano eu não consegui cumprir. Então chega de não cumprir com compromissos que eu fiz comigo, porque se eu quero ter resultado, eu preciso viver o processo e nem sempre esse processo vai ser fácil. E eu tô dividindo isso com vocês porque às vezes você quer criar o hábito de ler, mas você coloca zilhões de coisas que também são importantes na frente, mas você vai precisar determinar o que é mais importante para você. Eu determinei, eu sei dos resultados que eu estou buscando, eu sei da autoridade que eu quero e eu sei que para isso eu vou precisar fazer coisas difíceis. E tá tudo bem. E se você não quiser, tá tudo bem, mas você precisa estar ciente que o não fazer também vai te trazer resultado. Só que talvez esse resultado não seja tão positivo. As meninas que estarão conosco, o pessoal que vai estar conosco, no nosso programa de aceleração para terapeutas, elas vão aprender que para construir autoridade, em alguns momentos, você vai ter que abrir mão de fazer algumas coisas para fazer coisas que não vão trazer resultado na hora. Vocês que estão aqui na live, provavelmente não vão comprar nenhum produto agora comigo, mas aumentar o teu nível de consciência sobre a importância de entender sobre neurociência e desenvolvimento humano pode fazer com que daqui a algum tempo, quando você pensar em comprar algo, fazer com que a primeira pessoa que você se lembre seja quem? Eu. Alguém que te entregou, por exemplo, muito conteúdo relevante, mesmo de forma gratuita. Vai lá, Malu! Pose para o print, vocês vão printar, postar nos stories e me marcar e falar que amanhã nós teremos de novo. Oi? Foi! Print lindo, maravilhoso. Agora darei sequência. A hora que acabar essa live, ela vai ficar salva. Vai lá falar pra mim o que foi assistir essa aula pra você. Se você não assistiu as primeiras, vai lá assistir porque tá muito legal. É uma forma deliciosa de fazer leitura. E deixa eu te falar uma coisa. Não tem como evoluir como ser humano sem ler. Não tem. Quer desenvolver o seu cérebro, fazer com que ele tenha uma performance melhor, quer aprender a controlar melhor as suas emoções, você vai ter que desenvolver uma área do seu cérebro que precisa muito do córtex pré-frontal para funcionar, que é a leitura. Leitura e escrita é fundamental para o seu desenvolvimento emocional e intelectual. Cíntia, eu não estou conseguindo. O primeiro passo é você participar da leitura comentada para descobrir como que eu faço para não ficar lendo, mas estudando o livro. Não adianta nada você ler 50 livros no ano se você não conseguiu aplicar nem 1% daquilo que você leu nos livros. Ao invés de ler 50, leia 5, mas estude os 5 livros que você leu e aplique pelo menos uma lição de cada livro de forma prática na sua vida. Vocês que estarão comigo à noite, se preparem, porque a nossa noite vai ser maravilhosa, mas se preparem para executar muito. O restante de vocês, vejo todos. Se você não me seguia, clica aqui, vai lá me seguir. Vai lá pedir para os teus amigos, teus colegas me seguirem, que vai ter muito conteúdo relevante. E eu vejo vocês amanhã, às 13 horas, dando continuidade na nossa leitura comentada. Já estamos na página 81 do livro e olha que delícia que foi, como passou rápido. Beijão, fiquem com Deus, até amanhã.